Em setembro de 1917, veio-nos ao consultório ES, conduzida pelo pai, justamente preocupado, declarando-nos que sua filha, embora tendo já atingido os 19 anos, ainda não tinha visto uma só vez o corrimento menstrual. O aspecto exterior de ES é nitidamente masculino. O olhar firme encontrando do interlocutor sem se desviar. A voz grossa, segura, construindo as frases perfeitas. Subiu-nos a escada rapidamente, com passo firme, característico de quem se apoia com todo o pé e não apenas com a ponta dos sapatos. Há na família um caso de indivíduo masculino em quem os órgãos genitais eram pouco desenvolvidos. Pai e filho dão-nos informações precisas sobre a incongruência das inclinações físicas de ES. Desde criança, revelou inclinações masculinas acentuadas. Esse encontro com Emília, descrito pelo médico mineiro Davi Corrêa Rabelo, ocorreu em Belo Horizonte há mais de um século. Foi a primeira consulta de um tratamento que levaria os dois a protagonizarem uma cirurgia pioneira em Minas. Em 1917, Emília foi operada e se tornou Davi. Em 1917, a população de Belo Horizonte, que não devia passar de 15 mil moradores por aí, foi surpreendida com uma notícia no jornal de que uma moradora da cidade mudaria de sexo. Na verdade, uma moradora da cidade teria feito uma cirurgia e mudado de sexo aqui mesmo, em Belo Horizonte. A gente pode se transportar no tempo e no espaço e tentar nos colocar no lugar das pessoas, dos vizinhos, por exemplo, dos moradores de Belo Horizonte, dos amigos dessa pessoa que passou por essa situação, como os jornais informaram, de mudança de sexo. E esse caso, então, mudou um pouco a rotina da cidade, no sentido de que todos ficaram muito curiosos em saber quem era, afinal, a tal menina que havia virado menino, pegando aí as próprias expressões daquele período, né? O caso foi descrito pela imprensa da época como uma cirurgia de mudança de sexo. Porém, Emília tinha nascido com hipospádia, um tipo de malformação genital que levou à falsa interpretação de seu sexo biológico. Hipospádia peniana é o mau desenvolvimento da genitália externa, que acontece o quê? Não existe o crescimento da uretra até a ponta do pênis. Então o meato uretral, que é por onde a pessoa urina, fica posicionado em posições diversas da glande. Pode ficar no meio do pênis, no meio da bolsa escrotal, até mesmo no períneo. A Eni era um caso de hipospádia perineal. É a forma mais rara e mais grave, em que a uretra peniana está no meio da bolsa escrotal. Por isso, o escroto ele fica separado, parecendo uma genitália externa feminina, mimetizando grandes lábios. Esse diagnóstico muitas vezes é difícil de ser feito e confundido com o hermafroditismo, que é outra patologia completamente diferente. A cirurgia de redesignação genital de Emília, no começo do século XX, fez de Belo Horizonte referência nacional nesse tipo de procedimento e atiçou o imaginário da conservadora população da jovem capital mineira, então apenas um ano mais velha do que Emília. O Davi, que até outubro de 1917, a Emília, que até outubro de 1917 usava roupas de mulheres, ela teve que, de um dia para o outro, passar a usar calça comprida, que era um objeto do vestuário que não era utilizado por mulheres naquela época, pelas mulheres comuns, vamos dizer assim. Na Europa, a calça comprida até já começava a circular entre uma parcela da população feminina, mas aqui no Brasil, não. De uma hora para outra teve que cortar os cabelos. Mulheres
vamos dizer, comum, o mais habitual, era mulheres de cabelos compridos. Ele teve que cortar muito curto, um corte bem masculino, para já marcar essa mudança, para já firmá-lo, sustentá-lo nesse novo lugar da masculinidade, da virilidade. Ele teve que retirar, ou pelo menos refazer, todos os seus documentos. A certidão de nascimento, documento de identidade, enfim, todas aquelas referências que vão colocá-lo e, mais uma vez, reforçar o lugar de homem dele naquela sociedade. Então, isso virou alvo de muita piada nos jornais. Havia sessões nos jornais reservadas para humor. O bisturi do Dr. Rabelo mudou vidas, comportamentos, destinos, e Davi, que enfrentou o Golias da malícia, do deboche e do preconceito, gigante que ainda costuma se levantar para assombrar os brasileiros e as brasileiras mais de um século depois. Por via das reportagens, não só dos jornais aqui de BH, mas também do Rio e de outros estados que repercutiram essa notícia, a gente pode perceber que o Davi certamente passou por uma situação ou por situações de constrangimento, de deboche, de uma certa humilhação por causa dessa mudança de gênero que ele teve que fazer de um dia para o outro. Né? A gente pode também imaginar e se colocar principalmente no lugar dele, fazer esse movimento que hoje a gente chama de empatia. Para conhecer melhor o contexto da história de Davi, é preciso fazer uma necessária volta no tempo, tirando da bagagem qualquer preconceito e procurando entender a época e as limitações da ciência e da sociedade local. No começo do século XX, era comum que pessoas diagnosticadas com hipospádia ou pseudo-hermafroditismo ficassem escondidas dentro de casa, longe dos olhares dos vizinhos e distantes das famílias. Enfim, apartadas da sociedade pelo preconceito. Naquele contexto, a técnica usada pelo médico Davi Rabelo se destacava pelo pioneirismo em meio a uma época de poucos recursos tecnológicos. Naquela época, para você ter uma ideia, não havia cirurgiões plásticos em Belo Horizonte. Quem fazia essas cirurgias eram os cirurgiões gerais ou urologistas. Alguns deles já com alguma formação na área de cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica em Belo Horizonte começa basicamente na década de 60, quando vieram os primeiros cirurgiões plásticos para Belo Horizonte. Então, uma cirurgia desse porte era totalmente inusitada, uma novidade para a sociedade médica da época e, com isso, ganhou essa repercussão toda. E fora realçar que ela logrou bom resultado. Até a década de 1930, BH registrou ao menos mais 20 casos de cirurgia de redesignação genital. Entre eles está o de Maria Marques da Silva, natural de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em setembro de 1938, ela foi operada. Nascia então Marino Marques da Silva, que se casou com a viúva Maria dos Prazeres Marques, mãe de 4 crianças. Ele ficou assim, muito sem graça com a situação, né? Mas já tinha que fazer a operação. Inclusive mandaram ele para fazer a operação e quando voltou já levou até o terno para ele vestir, porque já não era mulher. Então deu até um terno para ele vestir. É um caso, como eu te falando, é ruim até de explicar, porque é tanto tempo que tem. Mas aconteceu essa parte ali que ele ficou assim muito assim, como disse, ele ficou sem campo, né, para ele, né, porque de mulher vai passar para homem. Muitas vezes o passado assombrou a vida de Marino. Antes, moça muito bonita, de cabelo na cintura, que quase se casou com um conterrâneo. O caso foi revelado publicamente
e a união não aconteceu. Só que essa história houve e essa história, não sei se vocês viram falar, antigamente tinha jardineira, um carro, ele entrou na jardineira, mas disse que ficou aquele tanto de gente querendo filmar para poder colocar no jornal a situação, e ele com vergonha, né? Ao longo do tempo, não foram poucas as vezes em que antigos conhecidos, ao enxergarem Marino com roupas masculinas, recorriam ao preconceito para atingi-lo. Chamava de mulher, Maria, chamava de Maria, continuava chamando aqueles rapazinhos mais antigos, né? Mas, os que conheceram. né, que eu conhecia, ele chamava E de... ele, como é que ele reagia? Aí reagia, dando pedaço da pessoa, xingando, ficava bravo como chamava. Ele gostava de ser homem, então? É, gostava de ser homem. Porque já tinha casado, né? Ô, senhor Toninho, Sim. o senhor tem orgulho de ter sido criado por ele? Tenho muito orgulho. Ele trabalhava na aeronáutica, ele ganhava pão, colocava no busto paletó e trazia para mim, eu não comia lá. Em qualquer situação ou tempo, ainda há grande desrespeito por pessoas que fogem do que a sociedade acredita ser o modelo padrão de comportamento. Durante 5 meses, o Estado de Minas pesquisou a história de Davi, Marino e muitas outras pessoas que passaram por cirurgias em Belo Horizonte desde o início do século XX. Vidas em transição que buscaram, e assim como muitas outras hoje, buscam apenas o direito de ser quem realmente são. Acesse em.com.br para ler todas as reportagens desta série especial.